Perigos, mistérios, lendas. Até o final do século XV, isso era tudo que existia para os europeus no além-mar. Navegar os oceanos era arriscado e caro. A grande fonte de riqueza, o que seria o equivalente ao petróleo de hoje, eram as especiarias do Oriente. O cravo, a canela, o gengibre, a pimenta. Elas melhoravam tanto a qualidade e o sabor dos alimentos Que eram valorizadíssimos na Europa. O centro do comércio era o Mediterrâneo, dominado por comerciantes genoveses e venezianos. Com eles, Portugal, Espanha e Inglaterra não conseguiam competir. Para chegar às Índias, teriam de buscar uma rota pelo Atlântico. Cobrando tributos, puderam investir na criação da grande inovação da época, a caravela. Leve, veloz e ágil, era capaz de mudar de curso e dominar as marés. Com ela, os portugueses exploraram a costa oeste da África. A Espanha também foi centralizada e tentava chegar às Índias pelo Atlântico. Enviou à aventura o genovês Cristóvão Colombo, que encontrou terras, mas não eram as Índias, nem tinham especiarias. Sem imaginar que havia ali um continente, com o Tratado de Tordesilhas, portugueses e espanhóis repartiram as águas e, quem sabe, terras. E o Papa Borgia, ele dividiu o mundo em dois, metade para Portugal, metade para Espanha. Esqueceu de consultar as outras nações, dentre elas a França, cujo rei Francisco I disse a seguinte frase: "Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo." Colombo e outros navegadores exploravam a América Central. E quem primeiro chegou às Índias foi o português Vasco da Gama. O caminho estava aberto, mas não era fácil. Na viagem do Vasco da Gama, metade da tripulação, mais da metade, pereceu em alto mar, em escorbuto, doenças e fome e naufrágios. Nesse período, Portugal está realmente interessado no comércio das especiarias no Extremo Oriente. E uma nova esquadra é montada, a esquadra do Pedro Álvares Cabral. Tinha 14 embarcações, a maioria delas naus. Era a maior e mais poderosa esquadra que Portugal jamais havia enviado para singrar os mares nunca antes navegados. No caso, já tinham sido navegados, toda a rota do Cabral já tinha sido percorrida. E por isso a expedição de Cabral ao Brasil tinha como destino final as Índias. Há até quem diga que chegou à Bahia acidentalmente. O descobrimento foi por acaso ou foi proposital? É uma ingenuidade brutal, absurda, você achar que uma esquadra com 14 navios desviar a sua rota para ver se tinha alguma coisa ali do lado de cá, do ocidente, para depois seguir para a Índia. É evidente, todos os sinais deixam claro que os portugueses já sabiam da existência de um território no ocidente. É a Índia que interessa, mas como a rota, a melhor rota para singrar o Atlântico, recomendava que se abrisse mais o curso para oeste, é o que Cabral faz e é o que o leva a chegar no dia 22 de abril de 1500, nas praias de areias faiscantes e de águas translúcidas. Mas esses caras chegam num ambiente paradisíaco, sul da Bahia, né? E encontram um bando de nativas, de mulheres não apenas peladas, como depiladas, né? Os índios do Brasil raspavam todos os pelos do corpo usando conchas afiadas. O Brasil é um dos únicos países do mundo que entra no curso da história com o seu, aspas ou sem aspas, descobrimento, tendo um cronista brilhante, fantástico, para descrever tudo o que aconteceu. Claro que eu estou falando do Pero Vaz de Caminha. Ele descreve aqueles 10 dias maravilhosos que portugueses e tupiniquins passaram em Porto Seguro. Portugueses e tupiniquins dançam nas praias da Bahia. Um marinheiro tira um acordeon, toca, e o Bartolomeu Dias dá um salto real, que hoje se chama salto mortal, dá uma pirueta na areia, e os indígenas ficam encantados com aquilo, e aí tiram os portugueses para dançar, e dançam de mãos dadas. É um momento mágico, é um momento que parece anunciar, de fato, um novo mundo. Mas daí, cereja no sundae, né? Rezaram uma missa, né? Em seguida veio a cruz. Nas terras que acreditava que fosse uma ilha, Cabral mandou rezar uma missa e logo partiu para as Índias, em busca de especiarias. A Espanha explorou a América Central e patrocinou a primeira volta ao mundo da história, que Fernão de Magalhães finalmente completou em 3 anos.
Portugal continuou investindo no comércio no litoral africano e asiático. Já na América, os poucos portugueses só avançavam com a ajuda dos indígenas. No Brasil não havia até então espécies de interesse comercial. O Brasil, descoberto em 1500, ficou meio que desprezado por Portugal de 1500 a 1530, porque com a pimenta ardendo nas imaginações, Portugal estava interessado, evidentemente, era em explorar as riquezas da Índia. Não ia ficar perdendo tempo com esse lugar cheio de papagaio e macaco índio, que era o Brasil. As alianças entre nativos geraram mercadorias. A primeira delas, mais conhecida, o pau-brasil. Passou a ter mercado na Europa. Porque o pau-brasil, que era conhecido na Europa desde do ano 1000, que vinha de Java e de Sumatra, era um extraordinário corante rubro. Tingia as roupas de vermelho, de escarlate, dessa cor que estava diretamente ligada à nobreza e às altas autoridades eclesiásticas. É quando Portugal realmente começa a ter algum interesse econômico nos seus territórios americanos. Os portugueses exploraram o pau-brasil quase até a extinção. Em busca de outro produto rentável, Portugal repartiu o território em capitanias hereditárias recebidas por portugueses sem muito entusiasmo. As capitanias não deram certo e o rei resolveu investir dinheiro na ocupação do Brasil. Por quê? Estava a um passo dos franceses se tornarem senhores do Brasil. Até porque eles não reconheciam a validade jurídica do Tratado de Tordesilhas. E se decidiu criar uma capital do Brasil, Salvador, erguida para ser como coração no meio de um corpo. Essa cidade, se decidiu também, seria construída por regime de empreitada, por 6 empreiteiros. As obras foram superfaturadas e depois as obras ruíram. É uma maravilha, né? Caiu. Na Europa, o que dava água na boca era uma doce novidade, o açúcar. Em poucos anos, haviam imensas plantações de cana nas capitanias de Pernambuco e São Vicente. O Brasil entra no segundo ciclo econômico, que é o do açúcar, da cana-de-açúcar. Pó branco que vicia, né? O açúcar era uma raridade até o século XVI e foi com o açúcar produzido no Brasil que o mundo ficou viciado em açúcar. O primeiro negócio que veio no Brasil foram os engenhos de açúcar, né? Que na época chegou até a ser o Ouro Branco. Portugal não tinha gente para ocupar o Brasil, então começa a importar quantidades fenomenais de escravos da África para se responsabilizar pelo cultivo das lavouras de cana-de-açúcar no Brasil. Na África, era comum povos vencedores escravizarem os vencidos. E europeus passaram a vendê-los nas Américas, impulsionando a produção do açúcar brasileiro. A Espanha dominou Portugal, criando a União Ibérica. O maior interesse espanhol no Brasil eram os engenhos. Existiam 300 deles em Pernambuco e na Bahia, além de alguns nas capitanias do Rio de Janeiro e São Vicente. Sob o domínio espanhol, o ciclo da cana chegou ao seu ápice. Em 1600, Inglaterra e França começaram a fundar suas colônias na América do Norte. Mas a colonização lá foi muito diferente daqui. Nos Estados Unidos, se fez o que se chamou de colônia de povoamento. Que replicou a sociedade, a cultura da Inglaterra, que era o país mais avançado que havia naquela época. Enquanto que os colonizadores espanhóis e portugueses, nem 5% traziam suas esposas. Porque não tinha nenhuma intenção de aqui ficar. Era um espírito muito predador, de desfrute e de exploração dos recursos naturais do Brasil colônia para rápido enriquecimento. Vem encontrar o paraíso, desfrutar do paraíso, enriquecer o mais rapidamente possível para poder voltar para a metrópole. Então era preciso grandes plantações de café, de açúcar, mão de obra baratinha. Assim nasceu o Brasil. Portanto, é um país que nasceu pobre nesse aspecto, diferente dos Estados Unidos, Argentina, Austrália. Porque os ingleses já tinham uma visão
institucional distinta da dos portugueses. Os Estados Unidos tiveram universidades em 1600 e pouco. Na América Hispânica tinha 30 universidades, a primeira delas de 1538. Os portugueses nunca criaram uma universidade no Brasil. Mesmo tendo colônias, nenhum país superava a Espanha, que tinha uma vantagem imbatível: ouro. O que poderia fazer a Espanha, a nação mais rica do mundo, perder sua hegemonia? Não adianta só ser rico do ponto de vista de ter acesso a metais preciosos. O desenvolvimento é algo muito mais complexo. Eu diria que a Inglaterra foi extremamente bem sucedida em construir instituições favoráveis ao capitalismo. O Brasil estava a um oceano e a séculos de distância. Com o fim da União Ibérica e do ciclo da cana, era cada vez mais urgente encontrar uma alternativa ao açúcar. Desde 1600, os bandeirantes procuravam riquezas no interior. Buscavam ouro e prata, mas só encontraram as chamadas ervas do sertão, como guaraná e castanha do Pará. Depois de um século de entradas e bandeiras, finalmente encontraram ouro e diamantes. Por isso, a região seria chamada de Minas Gerais. Durante o século XVIII, metade da produção mundial de ouro e diamantes saía do Brasil. Com a descoberta do ouro, foi fundada em Salvador, a capital da colônia, a primeira Casa da Moeda no Brasil. E aí ocorre uma grande corrida para o Brasil. Quando eu ouvi falar das minas de ouro no Brasil, ainda estava em Portugal, no Minho. Mal tinha trabalho, mal tinha o que comer. Então peguei tudo que tinha, que não era muita coisa, e mudei-me cá para estas terras. Isto foi lá pelos idos de 1707. Meu plano era minerar e fazer fortuna. Assim como eu tive esta ideia, um mundo de gente também teve. Você precisava ver, era todo dia gente chegando de Portugal e de outras partes deste Brasil. A população brasileira, que até o final do século XVII era de apenas 300 mil habitantes, ela multiplica 10 vezes durante o século XVIII. Só de escravos entraram no Brasil mais de 1 milhão de cativos africanos para trabalhar nas minas de ouro e diamante. O Brasil foi o maior entreposto negreiro das Américas. Os grandes empresários, os grandes investidores de Salvador, do Rio de Janeiro, eram traficantes de escravos. De 1740 a 1749, 142 navios negreiros aportaram no Rio. 56.377 escravos haviam embarcado. 6.936 deles morreram na viagem para o Brasil. Desde que o Brasil começou a receber aquele que viria a ser o maior fluxo de escravos na história da humanidade, o Brasil ficou recheado de quilombos, os esconderijos na mata para onde se refugiavam os escravos que conseguiam escapar de seus senhores. Porém, nenhum quilombo foi mais emblemático, foi mais significativo, foi mais duradouro, foi mais poderoso do que o quilombo dos Palmares. O que teria tido até 20 mil escravos refugiados e também negros e também brancos fugidos da lei, né? Era uma comunidade que se diz bem cosmopolita. O Rio de Janeiro se transformava no centro econômico da colônia. E quando o Brasil se tornou vice-reino, a cidade passou a ser a capital. Londres havia se tornado um importante centro do iluminismo, que renovou a maneira de pensar e de sentir. Da ciência às artes e à literatura, do sistema político ao pensamento filosófico, o mundo vivia uma intensa transformação, que se refletiria também na economia. E o capitalismo ganhava novos contornos com a Revolução Industrial. No final do século XVIII, a Inglaterra reinventou os meios de produção. A humanidade conquistou uma nova e poderosíssima fonte de energia, que foi o carvão mineral. Com o uso das máquinas a vapor, a Inglaterra cria uma escala exponencial de produção de bens e mercadorias. É o início da produção em massa. Se agilizaram muitos meios de transporte, com a ferrovia, com os navios movidos a máquina a vapor. A qual ela se valeu para garantir a sua industrialização. A Revolução Industrial estimulou a urbanização e ampliou a riqueza no mundo. A renda per capita, nos 3.000 anos anteriores ao século XVIII, esteve praticamente estagnada. Com a Revolução Industrial, ocorre
o que alguns estudiosos chamam a grande divergência. Mesmo com tanto dinheiro e poder, a Inglaterra não conseguiria impedir a independência americana. 13 anos depois, foi a vez dos franceses se insurgirem. Os revolucionários cortaram a cabeça da monarquia e repartiram terras da nobreza e da igreja. No Brasil, no mesmo ano, Tiradentes era preso, dando fim à Conjuração Mineira. A Inconfidência Mineira, ela tem inspiração na Revolução Americana, né? Isso assustou ainda mais os donos do poder em Portugal. A colonização portuguesa, ela tinha como pressuposto deixar o Brasil num estado de pouco desenvolvimento. Manter o Brasil analfabeto, cativo, isolado e proibido. Não existiam universidades, não existiam bibliotecas. As escolas eram raras, isoladas, era proibido imprimir livros e jornais, era proibido construir estradas, a não ser aquelas oficialmente autorizadas pela coroa real. E na capital, a diferença social ficava mais evidente. O Brasil tinha uma pequena elite portuguesa brasileira que estudava em Coimbra, formada em Direito e que ocupava os postos mais importantes da administração colonial. Mas a imensa maioria da população brasileira era pobre, escrava, analfabeta, isolada no território. Então, eu diria que até o final do século XVIII, para a imensa maioria da população brasileira, o país não era muito diferente daquele que o Cabral encontrou em 1500. Um país muito simplório, de economia muito rudimentar. Sem heróis, sem esperanças, sem dinheiro. No final do século XVIII, os brasileiros não tinham grandes expectativas. O acaso, porém, trazia coroas na manga. Quem lançava a sorte era o general francês Napoleão Bonaparte, que expandiu os domínios da França. Ventos agressivos sopravam a corte portuguesa ao sul. Qual seria a fortuna dos brasileiros? Napoleão era uma ameaça a todos os países da Europa. Já que o Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra e derrotá-la militarmente, ele tenta estrangulá-la economicamente. Ele decreta o bloqueio continental. Aqui onde eu mando, ninguém compra, ninguém vende nada para a Inglaterra. E exige a adesão de Portugal. Portugal tinha uma aliança antiga com a Inglaterra. A máquina de guerra de Napoleão, associada com o exército que tinha sido capaz de vencer o exército prussiano, se aproximava rapidamente de Portugal. A corte portuguesa, cujo príncipe regente era o futuro Dom João VI e cuja rainha era Dona Maria, muito propriamente cognominada de Dona Maria a Louca, porque louca era, percebe imediatamente que não tem mais como se manter em Portugal a não ser como prisioneira. Aí o príncipe regente, Dom João, foge para o Brasil. Brasil. Então embarca rapidamente em navios que já tinham sido requisitados pela própria corte e que estavam ancorados no Porto do Restelo, no Rio Tejo, de onde inclusive tinha partido 308 anos antes o Pedro Álvares Cabral. Esses barcos partem em direção ao Novo Mundo. A vinda da família real fugida de Napoleão em 1808, ela trouxe entre 10 mil e 15 mil pessoas, que era a elite portuguesa. Toda a corte portuguesa, dos nobres, barões, príncipes, os grandes funcionários públicos, os chefes militares, escrivães de polícia, policiais. Toda a aristocracia portuguesa vem embora para o Brasil. Novo momento que se inicia na história não só do Brasil, mas de certa forma na história de toda a América Latina e da humanidade também, porque pela primeira vez na história um monarca de sangue real europeu não só vinha para o Novo Mundo, como se instalaria no Novo Mundo. Com a vinda da família real, aqui a sede do reino passou a ser o Brasil. E foi um caso único na América Latina, né?
A metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole. Significa que o Estado português se transferiu para Rio de Janeiro, né? A sede dele. A primeira impressão, não só da corte sobre o Rio de Janeiro, como do Rio de Janeiro para a corte, foi de um total estranhamento. Porque a maior parte das mulheres que estavam a bordo da corte desembarcaram no Brasil com a cabeça raspada, porque tinha havido uma epidemia de piolhos a bordo, que muitas das mulheres da alta sociedade carioca acharam que aquela era moda na Europa e trataram de ou raspar o seu próprio cabelo ou botar um lenço na cabeça, que nem viam as damas portuguesas fazerem. Por seu turno, os portugueses que desembarcaram acharam e concluíram que o Rio de Janeiro era, como de fato era, a mais imunda das cidades do planeta, porque a geografia humana e urbana do Rio de Janeiro era horrorosa, era imunda. Os esgotos eram a céu aberto, era um lugar perigoso, violento e sujo. E aquele desembarque lhes causa um espanto, especialmente na Carlota Joaquina, que nunca gostou do seu marido Dom João. Ele era realmente muito feio, a face dele surgia de um volteio de rugas e, cara, ele tinha sido mal diagramado. Dom João fez muito pelo Brasil. Dom João melhorou muito o Rio de Janeiro. Um dos primeiros atos do Dom João VI foi abrir o país ao comércio internacional. E ele traz também o aparato do Estado português. A Guarda Nacional, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. As cortes de justiça, ele traz a segurança, ele traz a imprensa régia. Começou a se imprimir jornal, começou a ter faculdade no Brasil. Ele cria fábricas de pólvora, fábricas de ferro. Em suma, o Brasil começa a ser forjado a partir desse período. O Rio de Janeiro se transforma muito em todos os aspectos. A cidade ganha jardim botânico, museus, bondes, teatros, escolas de artes. Dom João VI foi obrigado a trazer ou a implantar no Brasil instituições que só existiam em Portugal. E uma dessas instituições foi justamente a criação de um banco. Banco do Reino Unido, Portugal e Brasil. Banco do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Banco Dom João. Banco Dom João. Perfeito. Banco do Brasil. Banco do Brasil maravilhoso. Na Europa, Napoleão Bonaparte foi derrotado e a França voltou a ter as fronteiras de 1790. Sem a ameaça napoleônica, os portugueses exigiam o retorno de Dom João VI e uma constituição. Dom João VI voltou para Portugal em 1821. Terra amada, ainda hei de tirar muito mais. Com o regresso da família real a Portugal, não se conseguiu mais, levar o Brasil de volta para uma situação anterior, tanto que houve todo esse processo que culminou com a própria independência do país em 1822. Quando o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, se mudou para o Brasil, o status do Brasil muda completamente. O Dom Pedro I, que era nascido em Portugal, veio junto e se torna quase que um príncipe brasileiro, criado aqui no Rio de Janeiro. Quando o ano de 1822 começou, já era claro que o Brasil ia se separar de Portugal, porque o Dom Pedro tinha se recusado a cumprir as ordens das cortes e retornar para Portugal em 5 de janeiro de 1822, que é o famoso Dia do Fico. E ficou. Ao ficar, no dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro parou no Riacho Ipiranga para fazer cocô pela 8ª vez. Como dizem os cronistas que estavam presentes, quebrando o corpo para atender mais um chamado da natureza, quando chegam do Rio de Janeiro os Correios Reais contando as novidades terríveis que vinham de Portugal. O que tinha acontecido em Portugal? As cortes de Lisboa tinham feito com que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido a Portugal e retornasse ao seu antigo status colonial o mais rasteiro possível. E ele sobe na sua mula e diz a famosa frase, independência ou morte. Não foi bem essa frase que ele disse. A partir daquele momento o Brasil ficou oficialmente afastado de Portugal. E nós passamos a construir esse império com um herdeiro do trono de Portugal,
Em 1822, o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas ele mantém inalterada a estrutura econômica, social e política. De fato, foi uma revolução conservadora. O Brasil mudou para continuar igual e continuou uma monarquia. Mas, acima de tudo, a questão é que o Brasil declara a independência de Portugal e se mantém uma nação escravista, escravocrata, cuja base econômica estava no trabalho escravo. Não muda mais nada. O analfabetismo continua tão grande quanto era, a escravidão permanece, país exportador de matérias-primas. Só que seus grandes produtos de exportação, cana, especialmente do Nordeste, já estavam completamente em crise. A mineração também já vinha num processo de decadência bastante grande. Nas primeiras décadas do século, outros países da América Latina se tornaram independentes da Espanha. Na Guerra da Cisplatina, Brasil e Argentina disputaram o Uruguai, que acabou se tornando independente. Para cobrir os gastos, o Banco do Brasil, mesmo sem lastro, não parou de emitir dinheiro. Ou seja, houve inflação. O primeiro Banco do Brasil faleceu em 1830. O Império foi todo ele recheado de experiências monetárias confusas. Desde quando Dom João chegou, em 1808, é uma confusão. Por décadas, nenhum banco existiu no Brasil. Como se desenvolver sem dinheiro e sem banco? Enquanto o Brasil ficava sem banco, na Inglaterra havia mais de 400. O Brasil, sem banco e sem dinheiro, ficava também sem imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou em nome do filho, de 5 anos de idade, e o poder passou a ser exercido por regentes. 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I foi obrigado, por uma série de circunstâncias, a abdicar. Abdicou em favor de seu filho, o jovem, pequeno, inocente e desprotegido Dom Pedro II, que, aliás, dormia inocentemente quando o pai deixou o Brasil sem se despedir dele. Se amavam, mas nunca mais se viram, apenas trocaram cartas. Começou o chamado período regencial. O período regencial é um dos períodos mais horrorosos da história dessa nação, de resto horrorosa. Estouraram várias revoltas provinciais, a farroupilha, a balaiada, a sabinada, a cabanagem, o horror, e a Câmara totalmente dividida. Então, em 1840, o regente Araújo Lima assinou uma lei chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Aí, realmente, os caras concluíram, os liberais, que era golpe. Por quê? Porque a Constituição dizia que o Dom Pedro II só poderia assumir o comando da nação quando fizesse 18 anos. Essas alturas ele já tinha 14. Então, em 23 de julho de 1840, o irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrada, saiu e disse por Dom Pedro II: nós vamos decretar a sua maioridade na marra. E levou o Dom Pedro para uma varanda, e no Campo de Santana já havia 8.000 pessoas que cantavam e gritavam a seguinte marchinha: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, o país dispensa a lei e viva a maioridade. Até que a regência decretou a maioridade de Dom Pedro II, aos 15 anos de idade. A economia vinha melhorando, desde 1820. Por volta de 1840, já é possível perceber um grande crescimento das produções de café no Brasil. Foi o café que botou o Brasil no mapa do mundo de verdade. Por quê? Porque quando vira o século XVIII, o mundo entra na Revolução Industrial e percebe que precisa de café para ficar ligadão. Um desembargador trouxe o café para o Rio de Janeiro por volta de 1760 e ele se espalha pelo Vale do Paraíba do Sul. É uma maravilha, porque daí ele destrói o Vale do Paraíba do Sul. E aí o café cria realmente um ciclo econômico que põe o Brasil no mapa do mundo. O Império Brasileiro, o segundo reinado, o Império do Dom Pedro II, é basicamente um império cafeicultor. Com o café, crescia também o comércio de escravos. Importar africanos era uma atividade legal que arrecadava dinheiro para o governo. Cada escravo era obrigado a cuidar de 14.000 pés de café, né? A década de 1820 tem o pior número. 785 navios negreiros desembarcaram apenas no Rio de Janeiro. Dos 351.561 escravos embarcados, 31.648 morreram no caminho. O escravo vindo depois de uma viagem de 2
2 meses e meio no porão de um navio, enfraquecido, esquálido, enfraquecido pela falta de água, pela falta de comida, pelas condições higiênicas as piores possíveis, convivendo ali com o vômito, com o sangue, com a urina, com pessoas que morriam e ficavam lá dentro. Era um negócio indescritível. O Brasil, cabe lembrar, é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. A Inglaterra foi o país que criou o tráfico negreiro. E a Inglaterra se torna a líder do movimento abolicionista internacional e começa a pressionar o Brasil. E aí os ingleses decretaram o banimento do tráfico negreiro. Então o Brasil começou a ter seus navios capturados em alto mar. Fortes brasileiros em Paranaguá foram bombardeados por navios britânicos. Boicote internacional contra o Brasil em função do tráfico negreiro. Os donos dos navios negreiros se davam ao luxo, por exemplo, de jogar a carga ao mar toda vez que avistassem a polícia britânica, né? Os navios britânicos que estavam vigiando os mares. A escravidão já não era um sistema de trabalho vital para a economia mundial liderada pela Inglaterra e, ao mesmo tempo, houve o surgimento em amplos setores da sociedade inglesa de ideias abolicionistas que tiveram o seu peso. O Brasil era profundamente dependente da economia cafeeira, mas sem a escravidão não tinha produção de café. Então, mesmo com o abate de navios, o tráfico negreiro continuou. E só realmente diminuiu em 1850. Com a Lei Eusébio de Queiroz, se estabelece o fim do tráfico negreiro. Isso é fundamental, porque definia que a escravidão estava com seus dias contados, ainda que ela levasse algumas décadas para efetivamente se terminar. O Brasil teve tentativas de industrialização, mas é muito precário, muito incipiente. Por exemplo, nós temos os grandes projetos do Visconde, Barão de Mauá. Investe em ferrovias, fábricas e tal, mas esses projetos são abortados, né? Exatamente porque a sociedade escravista que nós tínhamos inviabilizava o desenvolvimento industrial brasileiro. Era a era da ferrovia, que o Brasil não tinha, e a era da navegação a vapor. E o Brasil continuava navegando a vela, né? Era um país retrógrado que o Mauá fez progredir, um país escuro que o Mauá iluminou, e era um país de estradas poeirentas que o Mauá botou nos trilhos. Mesmo com tantas dificuldades, o Brasil se modernizava. Então, a partir de 1850, 1860, a economia cafeira ela se acelera muito rapidamente. Então, o café ele rapidamente se espraia do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele sai de São Paulo, ele vai para o Paraná. Ele começa a assumir proporções gigantescas. Vai se tornando, então, a principal exportação do Brasil. O Brasil tinha quase que o monopólio da economia ou do mercado cafeeiro no exterior. A segunda revolução tecnológica foi muito calcada também em conhecimento científico. Foi a revolução do final do século XIX que nos trouxe a eletricidade, nos trouxe os motores movidos a combustível líquido, derivados de petróleo, todos os eletrodomésticos, todos os aparelhos com os quais nós lidamos até hoje. Com a segunda revolução industrial, Manaus e Belém viveram sua Belle Époque, financiada pela exportação de borracha, usada para fabricar pneus de bicicletas, a moda da época. E o pneu fez com que desse um boom pelo interesse, em torno do interesse da borracha. Até 1830, a cidade de Manaus era um mero e perdido entreposto no Inferno Verde, a selva amazônica, que tinha 3.000 habitantes. Em 1880, a cidade já tinha 50.000 habitantes. Vivia cheio de banqueiros ingleses, de empresários americanos, de prostitutas francesas. Em 1896 se inaugurou um incrível, fantástico Teatro Amazonas, onde o Caruso veio cantar. Tinha 3 linhas de navio ligando Manaus direto com os Estados Unidos. Era uma cidade fervilhante, intensa, né?
Tudo por causa da borracha. A questão é que a exploração da borracha é das mais trágicas, das mais terríveis que jamais foi exercida. Os índios eram escravizados de uma forma absurda, né? Os índios seringueiros, né? Nas condições piores que escravidão, cara. Era uma coisa assim realmente terrível. Aí os Estados Unidos teve condições de fazer a sua revolução capitalista, a sua revolução industrial, enquanto que o Brasil só vai fazer isso 100 anos depois. Houve nos Estados Unidos uma guerra chamada Guerra da Secessão, né? Claro, a maior guerra civil da história da humanidade, né? O norte industrial supostamente contra a escravidão e o sul agrário, plantador de algodão, que achava que dependia da mão de obra escrava. E, aliás, dependia mesmo. Travaram essa luta fratricida, milhões de mortos, venceu o norte e acabou a escravidão nos Estados Unidos. Os derrotados, os vencidos do sul, quando já viram que iam perder, começaram a pensar, para onde que a gente pode se mudar? Tem que ser assim, um país grande, um país agrário e um país no qual a escravidão seja legal, seja constitucional, faça parte não apenas do modelo econômico, mas da vida do país. Aí pensaram, pô, tem um lugar assim, um lugar maravilhoso, o Brasil. Aí os sulistas americanos vieram para onde? Para o Brasil. É verdade, cara. Se inicia um ciclo migratório de pessoas escravistas, gente ligada diretamente à escravidão, que resolveu se transferir para o Brasil para que pudessem continuar tendo escravos. Em 1862, o Abraham Lincoln, ele pediu que o Congresso lhe desse uma verba de $600 mil na época, para que com essa verba, os negros libertos do norte dos Estados Unidos pudessem ser exportados, todos eles, para o Brasil. O projeto de deportação de todos os negros libertos americanos para o Vale Amazônico. E o Brasil disse não. Disse não. Não só disse não, como o Dom Pedro II pensou em construir um muro separando a Amazônia dos Estados Unidos. Quando chega em 1800, os Estados Unidos é apenas 2 vezes mais rico em termos de renda per capita que o Brasil. E no final do século XIX, ele vai ser 5, quase 6 vezes. O Brasil, ele mobilizava tanto capital no tráfico negreiro que inviabilizou um projeto de industrialização mais cedo. Curiosamente, foi na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado na história da América do Sul, que cresceu o apoio popular à abolição. Pela primeira vez, brasileiros de diferentes regiões se encontraram nos campos do Paraguai. Não só brasileiros brancos, mas também escravos. O que virou um problema, né? Quer dizer, eu sou branco, livre, e o cativo aqui, que eu exploro lá no Brasil, está lutando pela mesma pátria. Então isso faz com que, depois da Guerra do Paraguai, recrudesça o movimento abolicionista no Brasil. Quando se inicia a campanha abolicionista, os cafeicultores, os grandes barões do café dizem, não, tudo bem, se tiver a abolição, primeiro eu quero ser ressarcido pela minha propriedade, o escravo, porque eu comprei esse escravo. Mas, sem outra maneira de produzir, o país se agarrava nas saias da escravidão. O Brasil foi um país que retardou enormemente o fim da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, ou o alto atraso na abolição da escravatura refletem uma certa inércia, uma certa dificuldade do país se transformar em direção às direções assumidas por outros países. Então, o Brasil, na segunda metade do século XIX, se tornou um pária internacional, mais ou menos como foi a África do Sul durante o regime do Apartheid. Quer dizer, o Brasil é um país que as mudanças sociais, elas são lentas. Então, a combinação desses dois fenômenos, a pressão internacional com o movimento abolicionista, interno,
faz com que o resultado seja a Lei Áurea em 1888. O Brasil começa a receber escravos em 1532 e o Brasil mantém a escravidão até 1888, sendo o último país do mundo a aboli-la. O momento da abolição foi uma festa em todo o país, uma explosão com grandes concentrações, caminhadas, passeatas, missas campais, um clímax, assim, uma apoteose de celebrações, acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades. O medo de que a festa virasse revolta, que os escravos, além da liberdade, quisessem mais, quisessem indenização. Se por um lado o Império fazia as pazes com a humanidade e a Europa, por outro perdia qualquer apoio interno. Os libertos foram jogados à própria sorte. E as plantações de café ficaram sem trabalhadores. Em 1888, começava uma grande crise econômica, social e política. O Império cai menos de 2 anos depois da abolição da escravatura. Quando a coroa brasileira, Princesa Isabel, Dom Pedro II, se tornaram abolicionistas, os barões do café se sentiram traídos e migraram para o movimento republicano. E começa, então, todo o movimento de defesa da República. Porque era um pacto. Os barões do café apoiavam o trono e o trono não abolia a escravidão. Quando vem a República é uma articulação de cafeicultores. Os cafeicultores estimularam os militares a darem o golpe militar de 1889. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Deodoro estava na cama e de pijama, com uma série de doenças, quando o Quintino Bocaiúva e o Benjamin Constant vão visitá-lo, porque ele de fato estava mal, o Deodoro, estava passando mal. Fazia um mês já que ele estava de cama. E disseram para ele: você sabe quem o imperador, que você diz que é seu amigo, botou no lugar do Visconde de Ouro Preto, que era o ministro que ele tinha acabado de derrubar? O Deodoro disse: não. E eles disseram para ele: o Gaspar Silveira Martins. O Deodoro odiava o Gaspar Silveira Martins. E aí o Deodoro disse: é verdade. E o Quintino Bocaiúva disse: é. Só que não era mentira. Não tinha substituto ainda. Aí sabe o que o Deodoro disse? Digam ao povo que a República está feita. É assim no Brasil, eles mandam dizer quando uma guarnição de soldados sai da caserna às 6 da manhã, armada com canhões, e derruba um regime constitucional, só tem um nome: golpe militar. Com o golpe militar, em 1889, o Império se transformou na República dos Estados Unidos do Brasil. E as primeiras eleições no país escolheram o Congresso que redigiria nossa Constituição. O clima era de euforia em prol da modernidade. No começo, a República trouxe muitos sonhos, muitas ambições. Os propagandistas republicanos prometiam ampliar o direito do voto, prometiam educação para todos, separação igreja e Estado, o fim dos privilégios da nobreza, transformações muito grandes na realidade brasileira. Mas era necessário muito mais do que projetos naquele Brasil. Calcula-se que ao final do Império a alfabetização tinha chegado a 12% das pessoas e não havia uma universidade no Brasil. É um grande país atrasado, cheio de gente analfabeta e pobre. Os escravos foram libertados, mas abandonados à própria sorte. Então, era preciso mudar tudo. E as reformas vieram. O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda. O Rui Barbosa busca uma política de industrialização bastante bem sucedida nos seus primeiros meses. Que no início gerou muito progresso, muita atividade, a Bolsa explodiu do lado bom. A economia do Brasil começou a crescer em ritmo maior que a dos Estados Unidos. Houve uma explosão de criação de bancos, mas é claro também que houve exagero, houve imprudência e o troço deu errado. Começa a debacle num figurino clássico de bolha que estourou. E o estouro da bolha ficou conhecido como o encilhamento, o episódio. Que vai caminhar num processo de inflação. O país tropeça nas suas próprias pernas, temos uma crise financeira, uma crise bancária, crise cambial, crise fiscal. O PIB caiu cerca de 7% ao ano, em meio a uma grande crise bancária. Essas crises rapidamente fizeram frustrar os sonhos maravilhosos represados durante tanto tempo pelo Império. As promessas de liberdades civis feitas pela República não aconteceram.
Ela promete mudanças, promete incorporação da sociedade civil no processo decisório, e isso não acontece. É uma república autoritária, então essa é uma república que promete muito e cumpre pouco. O Brasil, ele optou pela desigualdade, ele escolheu a desigualdade. Um país que já tinha uma desigualdade brutal porque vinha da escravidão, tomou decisões que não eram nada no sentido oposto de diminuir a desigualdade, muito pelo contrário. Eles fazem uma coisa chamada Código Penal de 1890. E o que este Código Penal diz? Curandeirismo é crime, vadiagem é delito, capoeira é delito. É como se o Estado dissesse assim: vocês estão livres, acabou a escravidão, mas vocês estão presos, continuarão presos, porque tudo aquilo que vocês sempre fizeram vai ser crime. Ao final de um processo de 300 anos de escravidão, ele não ouviu nenhum dos conselheiros da República que disseram: vamos educar, vamos dar educação aos filhos dos escravos. Então o analfabetismo continua tão grande quanto era no Império? É um país populoso, mas de uma mão de obra de educação péssima, e não tinha indústria. E quando o poder volta às mãos dos civis, chamada política do café com leite, são os mesmos fazendeiros, os antigos barões do café, que mandavam na monarquia, que passam a mandar na república. Então, o problema com a falta de mão de obra começa a ser solucionado. O setor da cafeicultura fluminense e paulista tratou de resolver esse problema pela opção do trabalho do imigrante. Então deixamos de ter uma economia com mão de obra escrava para ser uma economia com mão de obra pobre. Havia essa possibilidade do subsídio do imigrante, com a concessão de passagem, possibilidade de pequenos empréstimos, enfim. Realmente era uma oportunidade grande para eles, né? É realizado um esforço muito grande pelo Estado brasileiro, pelos sucessivos governos, no sentido de trazer um grande contingente populacional de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, para transformar a sociedade brasileira, que no final do século XIX era majoritariamente negra. Eles imaginavam a humanidade como uma espécie de uma pirâmide social. No topo estariam homens, não mulheres, brancos e europeus. E na base, os africanos e os indígenas. Para teóricos como Gobineau na França, Nina Rodrigues no Brasil, pior do que as raças puras era a mistura, a mestiçagem. Segundo eles, a mestiçagem levava à degeneração. Esses modelos gerariam, igualmente, uma espécie de política social considerada eugenia. Eugenia, o termo quer dizer boa raça. A eugenia criou, por outro lado, uma espécie de teoria do branqueamento. Essa teoria ficou tão famosa que em 1911, João Batista Lacerda, que então atuava como diretor do Museu Nacional, escreveu uma tese onde a ideia principal era que em um século, em 3 gerações, o Brasil seria branco. Essa identidade nacional que se constituía naquele momento negligenciava a população negra em vários aspectos. E o Brasil importa quantidades monumentais de imigrantes, e não é por acaso que o grande território de chegada dos imigrantes é São Paulo, onde estava a indústria, a produção de café. O impacto dos imigrantes para o desenvolvimento da economia foi muito grande, porque todos vinham com algum dinheiro, com alguma economia. Isso foi no fim do século XIX, foi quando meu bisavô veio também da Itália para cá. Todo o interior de São Paulo, nessa época, tem um crescimento muito grande. Sem sombra de dúvida, a qualificação no trabalho da mão de obra dos imigrantes era muito superior ao dos escravos, né? No início do século XX, as cidades brasileiras se modernizavam. Surgiam bondes,
carros particulares e até os primeiros aviões. Além disso, a economia estava mais ajustada. Como o café estava se desenvolvendo muito, foi possível se começar a industrializar o Brasil. Ainda assim, era o café que mandava no país. Por isso, busca-se, ao longo da Primeira República, justamente garantir que o café permaneça com um papel importante no mercado exterior. O preço não caia, há uma sucessão de planos de valorização do café, em detrimento a outros produtos. Embora Henry Ford, nos Estados Unidos, já tivesse criado a linha de montagem, o Reino Unido continuava sendo a maior potência mundial e ampliava suas colônias na África e na Ásia. Além dos capitais e dos produtos europeus, a arte e a cultura do velho continente também influenciavam todo o mundo. Era a Belle Époque. É um período onde o mundo progride muito. Com a globalização, ocorreria também um horror global. A Primeira Guerra de proporção mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu, como se sabe, entre 1914 e 1918. Primeira guerra realmente mundial. Alguns estudiosos localizam na Primeira Guerra Mundial o primeiro grande ciclo de industrialização do Brasil. Um mundo que mudava muito. No início da guerra, a Alemanha expandiu seus territórios. Quando ela terminou, surgiram diversos países. Tu tá querendo saber como é que foi a participação do Brasil na guerra, né? Cara, beirou o vexame. O Brasil, de fato, então, enviou uma flotilha, enviou uma esquadra naval para Dakar, foi mandado pelo comando-geral, que fosse para Dakar, no Senegal. Aí os caras saíram, foram indo para Dakar, chegaram em Dakar, desembarcaram em Dakar, pegaram gripe espanhola. Metade da tripulação morreu, já em Dakar. E a frota, né, saiu de Dakar em direção ao Estreito de Gibraltar, em novembro de 1918, e aí viram um telescópio. Olha ali, um telescópio. Abram fogo! Abram fogo! Torpedo! Cara, era um cardume de toninhas. Toninhas é uma espécie de golfinho. Os caras confundiram um cardume de toninhas com submarinos alemães. Aí no dia 10 de novembro de 1918, né, eles chegaram em Gibraltar. No dia seguinte acabou a guerra. No dia seguinte acabou a guerra. Em 1917, revolucionários russos derrubaram o czar e o país se transformou na União Soviética Comunista. E com o final da guerra, os Estados Unidos se tornaram o principal provedor de produtos e capitais para a reconstrução da economia europeia. A Primeira Guerra transformou o mundo. O mundo antes de 1914 era um mundo muito mais organizado. Você teve várias hiperinflações, mas famosa delas na Alemanha. No final da Primeira Guerra Mundial, o dólar se tornou a moeda internacional. Terminada a guerra, começam os anos 20, os anos de expansão do capitalismo e tudo, né? Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Na
Na década de 20, tivemos o surgimento do tenentismo, com militares questionando o poder das oligarquias rurais, e a Coluna Prestes, uma marcha em que, por 3 anos, 1.500 homens andaram 25 mil quilômetros em 11 estados, pregando reformas políticas e sociais. Pois ali, nesse ambiente fervilhante, febril, né, e muito desequilibrado socialmente, surgiu o fenômeno do chamado banditismo social. E poucas fabulações são mais envolventes, são mais românticas, são mais místicas do que a história dos cangaceiros. E o cangaceiro essencial é o Lampião. Esse fenômeno do cangaço, evidentemente, é fruto da desigualdade social, do desequilíbrio que sempre permeou não apenas o Nordeste, né, mas o coração do Nordeste, o Agreste, a Caatinga. Até que em 1928 que ele conheceu a Maria Bonita, cara. Imagina a Maria Bonita. Na valente terra nordestina nasceu meu menino. É a época do movimento antropofágico, citei, né, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, o Brasil querendo ser moderno, e os caras ali naquela coisa medieval, né? Todo esse século da independência até ali foi um século onde nós começamos atrás dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, muito atrás, e acabamos mais atrasados ainda. Faltou a faísca, e a faísca talvez tenha vindo com a urgência criada pela Grande Depressão, pela crise de 29. Em 29, explode a crise do capitalismo mundial. O que efetivamente ocorre é que a Bolsa de Nova York, em 1929, ela quebra. Isso quer dizer, as suas ações elas começam a cair de maneira muito violenta. O Banco Central americano reagiu muito mal. Em vez de salvar os bancos e evitar a crise sistêmica, resolveu assumir uma posição radical de não colocar um tostão em nenhum banco para não ajudar ninguém. Isto gerou uma crise que foi se aprofundando em um pânico bancário. Os bancos foram morrendo, bluff, um atrás do outro, e numa escala global, inusitada. Dos Estados Unidos, essa crise vai se espraiando para todas as outras economias que dependiam dos Estados Unidos. Você teve um aumento muito grande do desemprego. E a coisa foi ficando pior. Para o Brasil foi uma tragédia. Porque os países exportadores pararam de importar os produtos brasileiros. Os preços do café declinaram. E o café, essencial à economia brasileira, o rei da economia brasileira, entra numa crise sem paralelo. Excesso de produção, preços excessivamente baixos. O que valia 200 passou a valer 20. A oligarquia do café, com o produto nessa situação, não tinha mais também o poder político que havia anteriormente. O governo brasileiro passou a fazer grandes compras de café, para depois queimar. Uma política de comprar o café, queimar o café. Porque enterrado ele destruía a terra. Você tinha que queimar. Queimamos 40 milhões de sacas de café. Chegamos em 30, um país muito pobre, tinha educação, uma população de gente pobre, analfabeta, com poucas oportunidades, não tinha sistema financeiro, era um país pobre, primitivo e despreparado para o crescimento. O que seria do Brasil com sua economia quebrada, com a economia mundial em frangalhos e sem esperanças de se renovar? Getúlio veio do Sul cavalgando e assumiu o poder. Mas foi um golpe militar, porque partes do exército ao qual o Getúlio Vargas estava ligado lá no Sul, o Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, né, velhos caudilhos gaúchos, já tomam o poder, derrubam o governo do Washington Luiz. Este é um país que vai pra frente. E fazem o que se pode, na verdade, chamar de revolução, porque realmente revoluciona todo o Brasil. O Estado brasileiro, antes de 30, ele era um Estado antissocial. Não era um Estado voltado para a gestão da população, para o bem-estar da população. Pelo contrário, era um Estado voltado para reprimir
aspectos não aceitos pela burguesia agrária. A velha oligarquia ligada ao café com leite não tinha mais nada para dizer para o país. Se a capacidade para importar cai muito, abrem-se oportunidades fantásticas. Substituir importações por produção no país. A Revolução Industrial Brasileira realmente começa em 1930 e vai de 1930 a 1980. Esses novos gestores vêm com a ideia seguinte: o Estado tem que ser reciclado para se converter em elementos de industrialização. Que isso está na cabeça de Vargas de maneira absolutamente clara, não tem a menor dúvida. Quando ele chega no Rio de Janeiro, vindo do Rio Grande do Sul, na Revolução de 30, ele faz um discurso, belíssimo, aliás. Ele diz que nós precisamos montar a indústria pesada, que significa, antes de tudo, o aço, a eletricidade, petróleo, que são as grandes aquisições da chamada Segunda Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XIX. Nós não tínhamos nada. Mas o mundo ainda vivia a chamada Grande Depressão. A visão da época do governo é de que isso fazia parte do processo de ajuste. No longo prazo, a economia acabaria se ajustando. Keynes é aquele que verbaliza: a longo prazo estaremos todos mortos. Então, é a hora de o Estado intervir. E o presidente Franklin Roosevelt interveio na economia apenas em 1933. Foi o New Deal. O New Deal era uma forte intervenção do Estado na economia. Só para gerar emprego para as pessoas, mas à custa de rearmamento. O mundo parece embriagado com essa máquina de empregar as pessoas, criando os instrumentos para sua própria destruição. A Europa inteira estava caminhando para governos de cunho centralista e até autoritário. Desaparece também a democracia, destacadamente na Alemanha. Vários regimes autoritários surgem no mundo inteiro, também na Itália e no Brasil. Stalin na União Soviética, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, o Perón na Argentina e o Vargas no Brasil. A questão é que em 1937 o Getúlio Vargas dá o golpe dentro do golpe, que é o Estado Novo, 10 de novembro de 1937. Em 1937 ele golpeia, né? Ele golpeia e nasce o Estado Novo. Foi fechado o parlamento, foram abolidos os partidos, foram suspensas todas as liberdades individuais. 2 dias depois, a Voz do Brasil, o programa radiofônico que o governo Vargas tinha criado e era chamado de O Fala Sozinho. Ele dá esse golpe, ele estabelece a mais rígida, a mais sangrenta ditadura da história militar do Brasil. Ele criou aqui no Estado Novo, que era fascista. Vargas é também aquele presidente que se uniu, que fez uma aliança com os nazistas. A gente não pode esquecer que Getúlio Vargas mandou para os campos de concentração na Alemanha Olga Benaro, uma ativista. Nós todos temos muita dificuldade de falar de Vargas, porque ele foi ditador. Entretanto, Vargas é o grande construtor do Estado brasileiro. Aí veio a guerra de 39, 45. A Segunda Guerra Mundial. Meanwhile, the Allied strategic air assault on Fortress Europe went on with ever-mounting power. Day and night, the Allied air forces sent their bomb cargoes into the vitals of Hitler's self-proclaimed. E o Brasil continuou suprindo as potências do eixo. O que deu espaço para a indústria brasileira também, não é, se expandir nesse período. Muitas coisas estatais foram criadas nesse período. O PIB e a indústria cresceram no regime autoritário de Getúlio Vargas. Quando o Brasil entrou na guerra,
entrou na guerra ao lado dos aliados. O Brasil queria se industrializar e, para isso, precisaria de um plano siderúrgico. E aí, por tabela, fica aliado dos Estados Unidos, que, em troca de fazer um financiamento de 20 milhões de dólares para a construção da siderúrgica de Volta Redonda, né, a primeira grande siderúrgica do Brasil, em troca da permissão dos americanos fazerem uma base aérea, né, lá perto de Natal, no Rio Grande do Norte, o Brasil, então, se alia aos aliados. E naquele momento já estava bastante claro que a probabilidade de vitória dos aliados era grande. E aí ele já começou a antecipar. Isso aqui vai ser redemocratizado, eu tenho que criar novas bases de poder. Havia uma população urbana, operária, e que poderia ser atraída para a sustentação do governo. E aí se criou todo um aparato de ganhos para o trabalhador. Você teve uma série de legislações que foram sendo implementadas ao longo dos anos 30, que acabou na consolidação das leis do trabalho em 1943. Se tinha um número máximo de horas trabalhadas. Garantias de férias, impedir o trabalho de menores, regular o trabalho das mulheres. Esse projeto, ele começou a habitar os sonhos e as expectativas dos trabalhadores. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações. E, então, o Brasil conseguiu, meio que à força, botar um monte de gente para mandar para a Europa. Em 1945, a guerra chegava ao fim. E surgia a Guerra Fria. Já prevendo o fim da guerra, em 1944, as nações se reuniram para reorganizar a economia mundial. A economia mundial ficou muito desorganizada. Com o FMI, surgiram também a ONU e o PIB, o cálculo das riquezas produzidas em cada país. Quando os pracinhas voltam, o Brasil se pergunta, vem cá, nós fomos para a Europa lutar em nome da democracia e vivemos aqui numa ditadura, a ditadura Vargas. E o Vargas acaba sendo convidado a se retirar do governo. E no após-guerra tem um período liberal curto, que é o período do Dutra, com o Bulhões na Sumoca, é um período liberal. Dutra toma o poder, mas é um golpe moderado, um golpe brando. Fazem uma nova Constituição, a Constituição de 46, que prevê eleições para 1950. Dutra começou muito mal, né, porque ele resolveu abrir a economia. Mas de uma forma tão indiscriminada. Reduziu muito as reservas brasileiras, que eram fantásticas naquele período, tinham sido acumuladas durante a guerra e tudo, né? E um ano e meio depois, abandonou o liberalismo econômico. São convocadas as eleições de 1950 e quem ganha... Depois de Dutra, Getúlio Vargas voltou à presidência em 1951. Daí volta nos braços do povo e em vez de ser o ditador sangrento ou o revolucionário de 30, volta na figura do pai dos pobres, o homem do salário mínimo, o homem que veio tentar sonhar pelo menos com um país mais igualitário. O segundo Vargas faz algumas coisas espantosas nesse país. Opta por energia elétrica pesadamente, equaciona a questão do petróleo, com o monopólio estatal do petróleo com a Petrobras, e Vargas opta definitivamente por um modelo rodoviário, que é um modelo de integração do país. Ele dá um aumento prodigioso no salário mínimo, faz um começo de desenvolvimento da indústria automobilística, que é a FNME, a Fábrica Nacional de Motores, a Álcalis, da Química Pesada, tudo ali entre 50 e 54. Faz a Petrobras e faz o BNDES. Foi criado o BNDES, que na época era BNDES, não era BNDES. É Getúlio Vargas que descriminaliza a capoeira. Capoeira era uma prática até então criminalizada. É também Getúlio Vargas que vai naturalizar ao candomblé.
Candomblé até então era uma prática que ora era proibida, ora era descriminalizada, e Getúlio Vargas transforma o candomblé numa religião nacional. Carlos Lacerda, que era o jornalista mais talentoso da oposição, escreveu no jornal dele, quando foi lançada a candidatura a Getúlio, escreveu o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato a presidente da República. Se for empossado, devemos recorrer à revolução para impedir que ele governe. Isso antes dele ser eleito. Um jornalista golpista, no sentido mais golpista que você possa imaginar. Não que não houvessem motivos pelos quais o Getúlio pudesse ser atacado, só que ele o atacava pelos piores motivos. A caça aos comunistas era uma coisa mundial, havia uma paranoia internacional em relação a isso, todos cientes que o Vargas era um agente do comunismo internacional. Não só, né? Junto com isso, veio a coisa da corrupção, veio a coisa, enfim, mar de lama, aquela coisa toda. O Getúlio pressionado por uma elite que nunca quis fazer nenhuma concessão aos trabalhadores brasileiros. Aí o Getúlio tinha um chefe da sua guarda pessoal, o Gregório Fortunato, e o Gregório Fortunato teve uma ideia. A ideia do Gregório Fortunato foi matar o Carlos Lacerda. Mas daí ele contratou 2 pistoleiros de aluguel que foram lá, erraram o tiro, pegou de raspão no pé do Lacerda, mas mataram o cara que tinha se oferecido para fazer a segurança do Lacerda. O círculo vai se aproximando, se descobre que o mandante do crime era o Gregório Fortunato, e embora o Getúlio sequer soubesse que isso aconteceu, ele fica cada vez mais acuado. Então ele diz a frase célebre: só morto sairei do catete. E o golpe ia se concretizar, mas o Getúlio Vargas maravilhosamente sai da vida para entrar na história, desferindo um tiro no próprio coração. E foi um suicídio, meus amigos, genial. Sério, porque ele não apenas saiu da vida para entrar na história, ele adia por 10 anos o golpe que só viria em 64. O suicídio é um golpe magistral de política. Eu vou voltar para o Rio, há de ficar para sempre no coração do Brasil. Ele mudou o jogo de forças de uma forma radical. No outro dia, estava todo mundo aplaudindo Vargas, já morto. E aí foi importante porque a continuidade da política varguista foi assegurada. O governo Vargas cessa abruptamente em 54, causando comoção nacional. Nas eleições seguintes, Juscelino Kubitschek foi escolhido presidente do Brasil. E aí tem o melhor golpe militar da história do Brasil. O general Lott ameaça botar as tropas na rua e exige a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Qual o país que JK encontra? Já é uma economia em processo avançado de industrialização. Juscelino mobilizou o país em torno de um grande projeto. O projeto de um Brasil grande. O que se dizia era 50 anos em 5. E Brasília, né? A mudança da capital federal. Representou o avanço de um novo setor na economia brasileira, que é o setor das grandes construtoras. Talvez mais emblemático tenha sido a capacidade de atrair para o Brasil a indústria automobilística. Digamos que o Juscelino realizou de outra maneira aquilo que o Getúlio tinha concebido, né? Processo de industrialização. A economia brasileira mudou de patamar. Foi crescimento acelerado, industrialização acelerada, interiorização do desenvolvimento. A 56 até a 61, o PIB aumentou em 50%. É algo espantoso, é quase um milagre, é assustador o que aconteceu durante o governo JK. O governo Juscelino tem uma imagem histórica açucarada. Tudo deu certo, inovação na música, otimismo. O florescimento das artes no período JK. O Brasil entra naquele período em que ele estava irreconhecivelmente inteligente, cinema novo, nova capital, nova cap, Brasília, bossa nova, o presidente sorriso. A cultura brasileira, popular, bossa nova, feroz, assim,
maniqueísta, seu modo de expressar. Campeão do mundo em 58, campeão do mundo em 62. Enfim, é um período muito estimulante. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. Que meu amigo Darcy Ribeiro escreveu nessa altura que o Brasil ia ser uma democracia e uma civilização original dos trópicos. Um país desenvolvido, democrático, multirracial. E eu realmente acreditei. A incorporação da massa rural à massa urbana é um fenômeno a partir da década de 50. E aí é muito rápido. A maior crítica que é feita a JK e a seu governo é econômica. JK é o pai da inflação. Ele resolveu construir Brasília e não tinha dinheiro para isso. Das forças que impulsionam a inflação é a gastança excessiva do governo. Mas daí o fato é que o JK não consegue fazer o seu sucessor, mas há eleições. E essas eleições são as do Jânio Quadros. Primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Dia 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros tomou posse. E o Brasil, temos uma nova capital, temos um novo presidente, um presidente incrível, inclusive um homem letrado. A Constituição de Brasília ajudou a provocar o aumento da inflação no período de Juscelino Kubitschek. Houve um descontrole da inflação nos últimos 3 anos de governo e em 1960 ela foi de 30%. A conta foi entregue a Jânio Quadros, que achou mais urgente proibir maiôs nos concursos de Miss, biquínis nas praias e o lança-perfume nos bailes de carnaval. O Brasil estava vivendo desequilíbrio fiscal e crise inflacionária. E, de certa maneira, isso preparou o terreno para o golpe militar de 64. Que era o período da Guerra Fria. Em 1959, nós temos a Revolução Cubana. Isso vai apavorar os Estados Unidos e vai apavorar as elites brasileiras. O governo Jânio fez em 61 uma máxima desvalorização cambial. Isso costuma ser fatal na inflação e foi. Ela terminou se acelerando e nesse ano de 61 saltou para quase 50%. Na verdade, o Jânio percebeu que a sua estratégia não tinha dado certo e lançou mão de um truque tradicional na sua carreira política, que era a renúncia. Só que a renúncia foi aceita. Em agosto acaba o governo Jânio Quadros, entra o governo do João Goulart. Foi um governo complicado pela resistência. Não era confiável para o poder militar. O que colocou o Brasil numa crise econômica e política muito grave? A inflação, então, dispara, o crescimento se prejudica ainda mais. E houve uma crise forte que saiu-se dela com a introdução do parlamentarismo. Tancredo Neves convenceu os militares a permitirem que Jango assumisse. Mas depois tem o plebiscito e é reproclamada a República. Voltamos ao presidencialismo. E aí sim, aí ele tentou pela primeira vez fazer as reformas de base. Era um projeto de fazer reforma agrária, construção de habitação popular, de infraestrutura urbana. Grandes camadas das classes médias e altas do Brasil acham que ele é um revolucionário comunista, acham que ele queria instalar o comunismo no Brasil. A marcha com a família, com Deus pela liberdade, vermelho só no batom, queremos voar fora o comunismo, queremos os militares. O desenlace
é o golpe de 64. Os militares depuseram o presidente, caçaram parlamentares e tomaram o poder. Tinha o pretexto do combate ao comunismo na política e o combate à inflação e à corrupção. Arrumar a casa, devolver o poder a quem o povo eleger. Em 3 de outubro de 65. As reformas vieram rapidamente. Teve um papel muito importante na estruturação de todo esse aparelho financeiro. Foi feito um grande ajustamento fiscal. Um combate severíssimo à inflação. A criação definitiva do Banco Central, até então, era a Superintendência da Moeda e Crédito. Recuperam a estabilidade macroeconômica do Brasil. Em vez de devolver o poder aos civis em 65, como prometido, os militares foram reduzindo as liberdades políticas e civis, até que o regime passou a torturar presos políticos e censurar a imprensa. O começo de 68 apresenta uma conjuntura muito tensa. O Brasil assiste um processo de mobilização política, crescimento das críticas ao regime militar. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. Ganha o Costa e Silva, o Brasil ingressa realmente nos horrores da ditadura militar. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Deputados opositores são caçados e exilados. Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos. Mas a economia crescia e a inflação caía. Um período áureo da história do Brasil, chamado milagre econômico. Enquanto o homem chegava à Lua e inventava o microprocessador, os brasileiros iniciavam a construção da usina de Angra dos Reis, da Transamazônica e da ponte Rio-Niterói. Com a taça da Copa de 70 e o sucesso econômico, muitos brasileiros fechavam os olhos para a truculência da ditadura militar. De 1967 a 1974, o Brasil se desenvolveu de uma forma muito firme. O Brasil, por exemplo, foi um país que bateu recordes de crescimento. Chegamos a crescer 14% no ano, em 1973. Um negócio fantástico. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. O Brasil crescia mais do que o Japão, que os países da Europa, com tudo em ordem, pouca inflação. Parecia que o Brasil caminhava para o paraíso. A inflação caiu, mas ela nunca voltou a um dígito. O bolo cresceu para todos, com mais fermento nos segmentos mais ricos. Pouca ênfase em produtividade, pouca ênfase em educação. Você não tem aumento da presença da criança da escola durante o período do milagre. A ditadura mesmo significou no Brasil desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Isso gerou um país com uma distribuição de renda extremamente desigual. Descaso absoluto com a questão da desigualdade. A desigualdade aumentava e as liberdades diminuíam, enquanto o sonho de ser grande se concretizava. Mas a economia também estava prestes a ruir. O chamado milagre brasileiro foi de 68 a 73, quando o país cresceu a uma taxa média de uns 11% ao ano, com inflação contida na faixa dos 20%. Um conjunto de fatores que explica aquele milagre, no momento em que o comércio mundial também estava explodindo. Esse foi um período que terminou conhecido como de milagre perverso. A concentração foi funcional para aquele padrão de crescimento da época, baseado no consumo da alta classe média e das elites. Bem, em 1973, o preço do petróleo quadruplicou.
A primeira crise do petróleo aconteceu em outubro de 73. E deu uma rasteira no modelo brasileiro de desenvolvimento. Em 74, o Simmons estava pagando $6 o barril. Mais alguns meses depois, $12 o barril. O primeiro choque do petróleo produziu uma crise internacional. Foi um tremendo choque. O Brasil entrou numa tremenda crise. Praticamente quebrou. Sem o desenvolvimento nacional, né, seria impossível você manter as regras do regime autoritário. Em vez de recessão, o Brasil preferiu se endividar. Por causa da crise do petróleo, a América Latina toda se endividou. O Brasil se endividou junto com todo o resto do mundo que não produzia petróleo. Com o endividamento externo, o Brasil pôde continuar o desenvolvimento. Não houve privatizações. Ao contrário, aumentaram as estatizações. O governo investiu na Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Itaipu, Embratel, Angra, Carajás e o Proálcool para a produção do álcool combustível. Investimento em infraestrutura, fizeram tudo. Não escapou nada. Vencemos a primeira crise do petróleo, que foi muito pesada, foi muito difícil, mas foi bem administrada. E aí é que acontece o segundo desastre, o segundo choque do petróleo. Se no primeiro choque passou de 2 para 10, no segundo choque passa de 10 para 36. Nossa dívida triplicou. Além da dívida, do balanço de pagamentos e da queda do PIB, chegava ainda outra praga, a inflação ascendente. Então, quando chega em 1980, quebra a Polônia. Em 1981, quebra a Argentina. Em 82, quebra o México, pede moratória. Era o início da crise da dívida externa, que se estenderia por muitos anos. No dia 14 de março de 1979, véspera da posse do general Figueiredo na presidência da República, 150 mil metalúrgicos de Santo André, São Bernardo e São Caetano entraram em greve. O ABC Paulista, maior centro industrial da América Latina, parou. Os empresários ofereceram um percentual bem abaixo do aumento real do custo de vida. Se os companheiros decidirem continuar a greve, é para decidir com muita coragem. A década de 80 para o Brasil foi chamada década perdida. Foi aquele período intenso de negociações com o FMI, carta para lá, carta para cá. E a população ia às ruas contra o FMI. Além disso, a dívida continuava aumentando e a inflação continuava se acelerando. A inflação foi crescendo de 15 para 20, 40, 70, 100, 200% de inflação. Essas dificuldades econômicas, a meu ver, até ajudaram a antecipar o projeto democrático. A liberdade e a democracia estão aí. Né? Isso vem das lutas direta já. E a gente venceu a ditadura juntos, unidos. A morte foi decretada na Praça da Sé. População na rua pedindo o direito de votar. Sim, as eleições diretas já para presidente da República. Mas efetivamente essas eleições não foram diretas. Mas Tancredo Neves e Paulo Maluf as disputaram como se fossem diretas. E o voto que decidiu a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República deu início a um verdadeiro carnaval no Rio de Janeiro. Depois de 51 anos de trajetória pública no país, onde foi quase tudo, né? Um homem com esse currículo, com essa história, aos 74 anos, consegue chegar ao seu objetivo de vida inteira, subir a rampa do palácio, mas sobe num caixão, sob a bandeira nacional e com o país todo chorando e sofrendo. Tragédia grega, a brasileira. A crise se torna cada vez mais profunda. Assume o presidente José Sarney, que era o vice-presidente da República, José Sarney. A ditadura entregou a economia desorganizada.
uma inflação alta e o país com uma dívida que não conseguia pagar. Então, eles deixaram a terra arrasada. Eles agora caíam no meu colo, de repente. Ele tinha rejeição de grande parte do universo político. Durante o governo Sarney houve momentos perigosos, havia golpistas dentro do governo Sarney. O que poderia salvar a nova democracia da recessão, do golpe, do retrocesso? A primeira tarefa de Sarney foi de gerar legitimidade para o seu próprio mandato. A legitimidade dependia do aumento da popularidade do presidente. Isso só com um milagre, como o fim da inflação. Então, nós tínhamos desenvolvido o que nós chamamos a teoria da inflação inercial. Ou seja, que a inflação se repete pela memória das pessoas que esperam que você vá ter uma nova inflação, um aumento de preço. Se eu estou com o salário, eu reajusto o preço. Se reajusta o preço, aumenta o aluguel de novo, e assim por diante. Ficava uma cadeia, né, que não parava nunca, porque ninguém podia parar. Então, as pessoas começaram a corrigir preços e salários de forma aleatória. E fizemos, então, um plano cruzado, que tinha essa destinação, quer dizer, de resolver o problema da inflação brasileira. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. O Plano Cruzado foi lançado em fevereiro de 86. E o que era o Plano Cruzado? Se todos os preços fossem congelados num determinado dia, a inflação acabaria. E acabou. E o país, naquele ano, mudou. Foi um deslumbramento. As pessoas viram que a felicidade podia estar lá. Os salários aumentaram, as vendas aumentaram, estava todo mundo feliz. E a economia disparou. O Plano Cruzado, que ele legitimou o presidente da República. Ele afastou do presidente a função de ser deposto. Durante o Plano Cruzado, o presidente Sarney bateu recorde de popularidade. Um presidente que era criticado, atacado por ter vindo da ditadura, de repente viu a sua popularidade passar de 80%. Quando o fiscal do Sarney dizia, eu sou fiscal do Sarney. A popularidade permitiu que a recém-nascida democracia começasse a arrumar as finanças públicas. Havia tanto a mudar que era necessário uma nova Constituição. Mas o cruzado fracassou. Com o fim súbito da inflação, a demanda subia de elevador e a oferta de escada. Então faltava mercadoria e havia pressão para o aumento de preços. Começou então o descongelamento de preços, o que fez com que a inflação voltasse de maneira muito virulenta. Em fevereiro de 87, foi preciso decretar uma moratória técnica. Nós não tínhamos simplesmente com o que pagar. O Brasil não tinha mais reservas. E as dificuldades econômicas, que eram enormes, aumentaram sensivelmente. Era fundamentalmente uma crise financeira, a crise da dívida externa, e era uma crise de alta inflação inercial. Tão alta que se falava em inflação mensal, não anual. Eu tratei de fazer um plano de controle da inflação, que ficou chamado como Plano Bresser. Entretanto, foi um fracasso. Não se podia fazer nada mirabolante, também porque as regras de tudo estavam sendo reescritas. Depois de 18 meses de trabalho, finalmente a Constituição foi promulgada. Viva a Assembleia Nacional Constituinte! Mesmo com novas regras, a inflação não parava de se acelerar. Em vez de impor um novo plano econômico, o governo tentou firmar com a sociedade o Pacto Social. O Pacto Social não funcionou. E a inflação continuou se acelerando. O processo inflacionário se tornou crônico. No agosto de 88, chegamos à conclusão, olha, a gente precisa recorrer a um congelamento e quem sabe não vai dar certo. Sarney tenta de novo controlar a inflação. Ele congela preços e salários com o Plano Verão. Nós tiramos 3 zeros e criamos o Cruzado Novo. O Plano Verão também não funcionou. A inflação começou a dar pulo. Ela foi para 100, 200, 500, 800, passou de 1.000, 2.000. A hiperinflação no Brasil surge no primeiro governo democrático, na ausência de guerra, revolução, terremoto, furacão. Uma vez eu entrevistei uma mulher, ela falou para mim assim, dizem que o Brasil não teve guerra? Teve guerra sim. A guerra contra a inflação foi uma guerra que deixou vítimas. Era
desespero puro, né? Os preços do supermercado estavam subindo a cada dia. As compras eram feitas todas de uma vez só. Mas a maioria dos brasileiros precisava de outras estratégias para se proteger. A inflação inflacionou a vida das pessoas. Obviamente, o que o trabalhador fazia é gastar o mais rápido possível. Olha onde que estão remarcando, vai correndo e passa na frente do remarcador. Você pegar antes dele remarcar, porque a máquina chegava e podia aumentar em 30%, em 40% aquele preço. Você vivia uma ilusão monetária, você não sabia o valor das coisas. Você olhava para uma coisa e você não sabia se ela era caríssima ou se você estava fazendo o melhor negócio da sua vida. Era um ambiente muito hostil, digamos assim. E eu, que não tinha conta no banco, que recebia o salário, estava perdido, porque a inflação comia o salário, mantinha e ampliava o número de pobres no Brasil. Existe uma ligação direta, mais inflação leva a maior desigualdade. A gente era mais ou menos concorrente direto da África do Sul na época do Apartheid. Eu e João Batista não sabíamos mais o que fazer. Um ponto seguro significava concluir o mandato do presidente Sarney, assegurar que as eleições ocorressem da forma mais pacífica possível. Chega o momento das primeiras eleições. A eleição de 89 vinha para um país que queria se reinventar, que queria se redemocratizar, queria expurgar o fantasma da ditadura militar. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Nós, brasileiros, achávamos que a democracia iria reduzir a desigualdade de renda rapidamente, iria pôr fim à inflação, iria aumentar a renda, o emprego, né? E chegam no segundo turno um líder sindical, barbudo, que tinha tido antes dele uma história decente, porque enfrentou o regime militar, fez a greve de 1977, toda a sociedade civil brasileira cagada, e o Lula teve a coragem de liderar aquela greve heróica de 77, que foi o início da abertura. Era um cara que tinha uma trajetória, era um cara que tinha sido importante. Só que quando ele chegou no segundo turno, cara, o discurso dele era patético. Nós não vamos pagar o FMI. Então elaboraram toda a política econômica voltada a favorecer apenas uma elite dominante. O candidato da direita era um jovem, lindo, bem apessoado, com cabelo penteado para trás. Ele tinha ficado famoso como o caçador de marajás. Collor. A classe média, as elites brasileiras ficaram fascinadas com aquele homem. Minha gente, é assim que ele fala, né? Collor precisava prometer acabar com a inflação. No dia 17, nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à bandeira vermelha. Todos foram derrotados por uma pessoa vinda, né, do Nordeste que ninguém conhecia. Fernando Collor de Mello. Venha ver o Brasil colorido mergulhar nos anos de lama. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República em 1990, prometendo modernizar o país. É o primeiro presidente eleito, né? Mesmo quem não votou nele achava que podia ser um novo momento. Quando saímos do governo em março de 1990, a inflação chegou a 84% ao mês. Sabe o que ele fez no primeiro dia que ele tomou posse? Ele decretou o Plano Collor. No primeiro dia de governo, Collor anunciou um novo pacote econômico. As medidas, costuradas pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixaram o país perplexo. Quem tinha poupança, aplicações ou até cruzados na conta corrente, teve o dinheiro confiscado. Se acreditou que se a moeda em circulação fosse reduzida substancial e repentinamente, a inflação acabaria. Na verdade, os senhores estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados e a pessoa que se vire como puder, não é isso? Ele deixou $50 na conta das pessoas, tomando todo o dinheiro que todos os brasileiros tinham no banco e na poupança. Nem o governo militar, ninguém jamais tinha feito uma intervenção tão brutal nos direitos civis, nos direitos de qualquer cidadão brasileiro. A mão desse plano Collor era da Zélia Cardoso de Mello. Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. O plano Collor foi um desastre. Era difícil que pudesse ser pior. O que aconteceu no plano Collor é de que ele não tinha plano coisa nenhuma. A experiência do plano Collor foi como
alguns dos planos de reforma monetária feitos depois da Segunda Guerra na Europa. Parecia uma guerra entre o governo e a sociedade. Ele não foi só violento. Ele desorganizou a vida monetária nacional. Ele estava cheio de erros, as tabelas, os números. Era uma confusão. O confisco da poupança teve um efeito pra lá de dramático. Pouco mais de um mês após o anúncio do Plano Collor, Duarte matou a tiros a mulher, a cunhada Edi Semali, e se suicidou no apartamento da família em Porto Alegre. O Plano Collor derrubou a inflação, mas o preço foi alto. O PIB caiu mais de 4%. As primeiras privatizações começaram a acontecer no governo dele. Houve a abertura comercial. E de uma hora para outra, as lojas começaram a se encher de máquina fotográfica, computador. A economia toda mudou, mas no controle da inflação, o Plano Collor fracassou. Houve a segunda tentativa, o chamado Plano Collor 2. O Plano Collor 2 também não funcionou. O PC Farias começa a liderar um esquema que, para qualquer negócio no governo entrar, tinha que pagar uma propina de 22%. Maio de 92, uma entrevista bombástica com Pedro Collor que disse: vou derrubar o governo. Dizendo, uma rede de corrupção está instalada dentro do Palácio do Planalto. A popularidade do presidente começou a cair desde o primeiro dia do governo devido à violência do plano. E continuou caindo devido ao fracasso do plano e às denúncias de corrupção. Alô, alô, abriu o Brasil. Quero ver o coral. Jacarezinho, avião, Jacarezinho. Fernando Collor de Mello envolveu em denúncias de corrupção. Milhares de jovens com as caras pintadas pediram em coro a saída de Collor. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. E aí, então, o processo de impeachment foi aprovado pelo Senado. Aí, as pessoas, quem é que assume? O vice dele. Quem é que sabia quem era o vice dele, cara? O Itamar virou presidente nessas condições. O Itamar Franco, né, que vai ter que novamente lidar com as questões, né, especialmente a inflação. Mas como é que você administra um país com 2.700% de inflação? É impossível. Havia outro desafio. Os países negociariam com os seus credores um desconto na dívida, que era de 35%. A crise da dívida externa foi resolvida pelo Plano Brady, a partir de 90, tá? E aqui no Brasil em 93. Só que o que interessa, cara, é que a inflação no Brasil, no início de 94, chegou a espantosos 2.708%. Quando eu acordei no dia seguinte, eu era ministro da Fazenda e não do exterior. Bom, evidentemente a maior dificuldade era a inflação. Era o grande problema, porque a população não aguentava mais. 15 anos de inflação alta. É uma patologia muito séria, uma doença terminal. É reconhecer que nós temos um problema e ir ao médico. E o Itamar, ele criou o Plano Real, cara. Vou criar uma moeda indexada, virtual. Só para dizer às pessoas, olha, a moeda que está aí hoje, que era o cruzado novo, se desvaloriza todo dia. Mas em URV, unidade de valor, o preço é o mesmo. Deixa o mercado converter os salários nesta moeda. Deixa pelo mercado. Quando todos os salários estiverem expressos na moeda virtual, é só eu dizer, acaba com outra moeda, a moeda virtual passa a ser a nova moeda do país. O passo fundamental foi a decisão que nós tomamos de fazer tudo transparente. Nós explicamos com antecipação o que ia acontecer. O Brasil levou muitas décadas com a inflação. Agora a gente tem que se acostumando aos poucos com uma economia que não tem a inflação. Nós é que temos que nos habituar a fazer a conta de quanto custa em URV. Chega um momento que vai nascer uma nova moeda, é o real. Quando chegar o real, acaba a inflação. Nós tínhamos diante de nós um país hostil a autoritarismos. Então tivemos que convidar o país para dançar. Porque a população aprendeu e aderiu. Está cansado da inflação. Em 3 meses já está tudo indexado em URV. Finalmente, era hora de lançar o real. Conversão da velha moeda para o real era um número de 4 algarismos. 2,732, algo assim, não é? E muita gente pensou, olha, vai ser complicado, né? Escuta, ninguém vai conseguir dividir por quebradinho. A população brasileira foi extraordinária.
Ela converteu certo. É um espetáculo. Funcionou para a surpresa de muitos, inclusive minha. Que o pai, o verdadeiro pai do Plano Real, cara, foi o Itamar Franco. O nosso objetivo é o do desenvolvimento em bases seguras. E aí, cara, tu para pra pensar, o Itamar foi um dos melhores presidentes do Brasil, cara. Eu já não era nem ministro mais, que eu já estava me preparando para ser candidato a presidente da República. Ele vence no primeiro turno com 54% do total de votos válidos. Quando você organizou a economia com a inflação, a primeira consequência foi que a linha de pobreza caiu 10, 12, 15 pontos. Também na gestão do Fernando Henrique começa a haver uma recuperação do poder de compra do salário mínimo. A desigualdade diminuiu, mas muitos bancos quebraram. Os bancos quebraram, claro. Os bancos viviam da inflação. Começamos a construir aí um sistema financeiro sólido. Mesmo com os problemas que apareceram, o real era um sucesso. Para sanar as contas públicas, as privatizações continuaram. Está fechado, Gugão. Também houve grandes mudanças no setor de telecomunicações. A lei de responsabilidade fiscal também foi um tremendo de um avanço. Fernando Henrique foi reeleito em 1998. Foi então que chegaram os primeiros grandes testes do real. Teve a crise mexicana de 94, teve a crise asiática de 97 e 98, a crise russa de 98, depois a crise brasileira de 99. A crise argentina de 2001. O câmbio flutuante era uma das 3 inovações do que ficou conhecido como tripé macroeconômico. Eu acho que o Brasil entrou nos eixos, vamos dizer assim, definitivamente. A desigualdade passou a diminuir mais rapidamente. A partir do começo dos anos 2000, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, você procurava chegar nas pessoas e nos lugares mais pobres. Com a aproximação das eleições de 2002, o Brasil teve que enfrentar uma nova crise. Tem um imenso terremoto quando a eleição do Lula, causado por medo do próprio Lula. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Quando o Lula começou a viabilizar como o candidato vencedor, o Brasil também começou a piorar a crise. Uma coisa é o Brasil ser sócio do FMI. Outra coisa é permitir que o FMI venha aqui e dizer, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, como fizeram com a Argentina. A estabilidade econômica que o Brasil demorou décadas para conquistar estava prestes a ruir? A crise econômica que se formava dificultaria muito qualquer governo. Claramente o eleitorado queria o Lula, a demanda das mudanças sociais, mas ele não queria perder a moeda estabilizada. Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou, fingiu que não mudou, mas mudou. Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. E com essas promessas, Lula se tornou o presidente do Brasil. A surpresa começou com a escolha da equipe econômica. Foi uma das melhores surpresas da democracia brasileira o modo como foi feita no Brasil a transição do segundo FHC para o primeiro Lula. Levou para sua equipe um conjunto de economistas de altíssima qualificação. Eleito o governo o Lula, eles ainda tiveram que fazer um ajuste. Controlar a inflação, déficit de conta corrente, foi um ajuste da economia brasileira para a Suíça nenhum botar defeito. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais que melhoraram muito o ambiente econômico. A economia mundial crescia, com destaque para os chineses. Uma situação internacional muito favorável. Especialmente por conta das suas exportações à China. Com um boom espetacular das commodities. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula 200 bilhões de dólares, reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas passaram a consumir, a investir, a produzir. E permitiu aí sim
a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. E esses programas ganharam escala. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas. O aumento do salário mínimo também continuou. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os brasileiros mais pobres. Nenhum governo tentou fazer isso de uma forma de grande escala. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. Nós tivemos uma inclusão social e a obsessão era inclusão, inclusão, inclusão. O governo Lula foi um grande sucesso do ponto de vista social. O desemprego, que estava a 13%, caiu para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos. E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Quando ele disse na eleição que ia criar 10 milhões de empregos, não foi o que ele criou 10 milhões de empregos, nem mais nem menos, nos 8 anos. O Brasil hoje tem menos exclusão social que tinha em 78, 79. E teve a felicidade de fazer aquilo que todos nós queríamos, que é de puxar os de baixo para cima. O Brasil ele vinha numa tendência de crescimento bastante acentuada, né? Chegando a 2008, o que aconteceu? O abalo sísmico da crise de 2007 e 2009. Isso gerou uma reação em cadeia, começou a quebrar bancos. O sistema creditício mundial literalmente parou. E mais uma vez, uma crise mundial abalava o sonho brasileiro. Quando grandes bancos americanos quebraram, o Banco Central brasileiro reagiu imediatamente. Onde é que está a crise estrangeira? Como é que ela se transmite para o Brasil? E atuamos nestes canais. O governo agiu corretamente. Aumentou o gasto público, aumentou o crédito pelos bancos oficiais. Tem uma frase famosa do Lula que ele vai à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. A economia já recuperou-se de uma forma muito forte, né? Ela já cresceu 7,5% em 2010. Nós fomos o único país que na crise de 2009 não tivemos desemprego. Os efeitos da crise foram controlados, mas o intervencionismo não diminuiu. A equipe econômica do segundo mandato defendia preceitos muito diferentes da anterior. E aí o governo Lula começou a mudar. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma, você tem uma alteração significativa de política. O governo começou a aumentar os gastos, o superávit primário começou a diminuir. A economia já não crescia como na década anterior. Mas isso não afetou o resultado das eleições. Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff presidente. A Dilma teve um problema sério, o desaquecimento da economia mundial. Uma economia com crescimento muito baixo, próximo de zero. E o governo entendeu que deveria continuar intervindo. Portanto, um objetivo são as políticas sociais. Que abriu as portas da universidade à população brasileira. Isso foi um grande sucesso desse governo e é inegável. O governo Dilma, ele se revelou muito mais interventor na economia, um certo messianismo que o governo Lula não tinha, e de gastar recursos públicos que não tem. A ideia do Estado intervindo desastradamente no funcionamento dos mercados. E as estratégias para aumentar o PIB e conter a inflação, aumentando crédito e incentivos, não dão resultado no governo Dilma. Então os instrumentos vão perdendo eficácia. Nós retrocedemos. As 3 pernas do nosso chamado tripé estão capengas. O que aconteceu no setor elétrico é uma barbaridade. A inflação continuou aumentando e os gastos do governo também. Há um descontrole de gasto público. E isso é maquiado com a chamada contabilidade criativa. Não é que estão roubando, não é isso. Estão querendo passar uma imagem do que não existe. Isso afeta a credibilidade, aumenta a desconfiança.
A falta de confiança no governo foi aumentando, até que em julho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas. Inicialmente contra o aumento do ônibus, depois também por saúde, educação, segurança e contra a Copa do Mundo no Brasil. Foi um movimento difuso de insatisfação com o governo. You get young people with better education, with higher expectations. Os indivíduos mais demandantes e maiores pressões sobre o governo, com maior cobrança. Apesar das manifestações, no final de 2014, num pleito disputadíssimo, Dilma foi reeleita. Ela assumiu com desafios muito maiores do que da primeira vez. E mais uma vez, depois de um período de enorme crescimento, o país enfrentava uma crise econômica. Tirar o PT. Tem que tirar o PT. A gente vai ficar socialista igual a Venezuela? Grupos a favor e contra Dilma se enfrentam nas ruas. Com a atividade econômica em retração generalizada, o Produto Interno Bruto caiu 3,6%. Recessão, aumento do desemprego, queda de renda. Em condição de apaixonada pela Constituição Federal, o PT assinou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Contra o comunismo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Michel Temer se torna presidente em exercício. O diálogo é o primeiro passo. Será bem sucedido o presidente que der sequência àquilo que eu estou fazendo. Tem o Trump, tem o Brexit e o que aconteceu no Brasil, essa virada no Brasil, faz parte do mesmo contexto. E o que fazer para voltar a crescer? O Brasil vinha num processo de crescimento inclusivo, isso durou até 2014, e daí para frente a gente viveu o outro lado da moeda, quer dizer, a renda caiu e a desigualdade aumentou. As pessoas estão desesperadas. Você imagina o que você ter todo mundo na sua casa desempregado. A economia não cresce, o investimento é baixo, não tem remédio. Sem crescimento, não dá. Mas cadê os setores mais dinâmicos da sociedade? Cadê indústria de ponta, novas tecnologias? Você não tem. E olha, não tem já uns 30 anos no Brasil. Produtividade é a chave do desenvolvimento. E o desenvolvimento é a chave da ampliação do bem-estar. A obsessão com o aumento da produtividade terá que estar para o governo, como a inclusão social esteve para o governo Lula e como a estabilização esteve para o governo Fernando Henrique. O nível educacional da força de trabalho brasileira é muito baixo. Quanto melhor a educação de um país, mais produtivo. A educação nunca foi democrática e universal. O Brasil é o segundo país de maior população de origem africana. E mesmo assim, nós temos, no que se refere à educação, um marcador de raça muito forte, no sentido de que são os homens negros aqueles que têm menor acesso à educação. Porque uma pessoa educada, ele é menos violento, ele é mais agradável. O Brasil também foi o país que recebeu o maior contingente de escravizados, o que fez com que a linguagem da escravidão se impusesse entre nós. E com grandes consequências, porque ela naturaliza a diferença. Se eu tivesse que desenhar, vamos desenhar um país em que vai ter uma desigualdade muito grande, uma desigualdade extrema, e que você não vai conseguir mudar isso tão facilmente. Você não poderia ter pensado num exemplo melhor do que o Brasil. A gente tem pouca paciência em entender a causa, avaliar como é que os demais países fazem e cuidar da política pública. O Brasil tem carga tributária de países desenvolvidos, embora a qualidade de serviço público seja de países certamente muito subdesenvolvidos. A quantidade de reformas que nós precisamos é muito grande. E com tudo isso, o Brasil será rico? A definição clássica e mais objetiva de um país rico tem uma renda per capita 2 vezes pelo menos a do Brasil e 4, que é o que os países desenvolvidos têm hoje. O país rico não é apenas aquele que tem renda per capita alta. Muito mais que ter o crescimento do PIB é ter o crescimento da melhoria das condições de vida. Não precisa ser milionária, mas precisa, por exemplo, não sofrer de fome, não morrer de doenças curáveis. Assegurar liberdades individuais, direitos civis. País onde todos têm oportunidades. Onde os
o cidadão possa fazer o que ele deseja e ser o que ele deseja. E tem a ver com o meio ambiente, com a proteção do meio ambiente, de sustentabilidade. E da expressão daquilo que nós entendemos que é bom e belo e que vale a pena na vida.